Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast PsiLab, projeto de extensão multidisciplinar da UNA Divinópolis. Somos alunos de administração, meu nome é Matheus. Eu sou Vinícius e hoje a gente vai falar sobre tomar decisão e resolução de problemas na administração. Tomar decisões é uma atividade inevitável, não dá para evitar. Mesmo quando não escolhemos conscientemente, estamos decidindo por omissão, adiar, ignorar, empurrar um problema para depois. Isso também é uma decisão. Em um ambiente organizacional, a tomar decisão sempre tem um impacto coletivo. Decidir envolve responsabilidade, pois afeta processos, pessoas, recursos e resultados. Por isso, a administração trata a decisão como uma competência central. Administrar é uma grande parte. Em grande parte, escolher. E essas escolhas podem ser rápidas ou lentas, simples ou complexas. Podem ser rotineiras, como aprovar um pedido de compra, ou estratégicas, como mudar um posicionamento da empresa no mercado. Compreender essa natureza é o primeiro passo. Eu vou falar sobre a influência da inteligência emocional nas decisões. Muito além de técnicas e planilhas, a decisão é profundamente influenciada pela emoção. Pessoas irritadas tendem a decidir de forma mais impulsiva, pessoas ansiosas de forma mais precipitada, pessoas com medo de forma excessivamente conservadora. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar essas emoções para evitar que decisões sejam tomadas de forma reativa. Imagina um gestor cansado no final de um dia cheio. Ele recebe uma reclamação de um cliente e já decide mudar um processo inteiro apenas para resolver um problema imediatamente. No dia seguinte, percebe que tomou uma decisão precipitada, mal fundamentada. O oposto também acontece. Gestores que evitam decidir porque têm receio da crítica, da reação da equipe ou se não do risco. Por isso, autoconhecimento e controle emocional são tão importantes quanto conhecimento técnico. Existem decisões sob pressão, que seria na gestão de crise da empresa. Ambientes organizacionais frequentemente geram pressão, prazos apertados, cobranças, metas, urgências e imprevistos. Sob pressão, algumas pessoas conseguem pensar clareza, outras travam. A tomar decisão em crise, existem três elementos fundamentais: priorização, que é saber o que vai resolver primeiro; calma, para enxergar a situação com clareza; e ação rápida, mas sem ser impulsiva. Em muitas empresas, a diferença entre um gestor eficiente e um gestor comum aparece nesses momentos. Enquanto alguns se desesperam, outras organizam, comunicam, distribuem a responsabilidade e resolve. Dados versus intuição, equilíbrio necessário. Durante muitos anos, acreditou-se que decisões deveriam ser frias, baseadas apenas em números. Hoje já se sabe que isso não é totalmente verdade. A intuição, que nada mais é do que a experiência acumulada, também tem valor. Porém, confiar apenas no feeling também gera erros. O gestor eficiente combina análise de dados, leitura do contexto, experiência, bom senso. Um exemplo comum é o de empresários que mantêm práticas antigas porque sempre funcionaram, principalmente empresas familiares, né? Quando o mercado muda, a empresa perde espaço. Outro exemplo é o gestor que só decide depois de gerar 3 relatórios detalhados e por isso perde o time, perde tempo. Nem só dados, nem só instinto. O equilíbrio é o caminho ideal. Então agora vamos falar sobre tipos de decisões na administração. As decisões podem se classificar para facilitar o entendimento. Decisões programadas são rotineiras, repetitivas e previsíveis. Um exemplo: reposição de estoque quando atinge um certo limite. Outro tipo de decisão: decisões não programadas. Envolve situações novas e inesperadas. Exemplo: um funcionário-chave pede demissão de repente. Decisões estratégicas ligadas ao futuro da organização. Exemplo: entrar em um novo mercado ou fazer um novo produto.
Decisões táticas. Apoiem as decisões estratégicas. Exemplo, ajustar um processo interno para executar uma estratégia. Decisões operacionais do dia a dia. Exemplo, organizar um fluxo de atendimento de clientes. Identificar o tipo de decisão ajuda a determinar a melhor abordagem, o tempo necessário e quem deve participar. Os erros mais comuns na tomada de decisão. Alguns erros aparecem repetidamente das empresas, como por exemplo o viés da confirmação, que busca apenas informações que confirmam uma opinião pré-existente. O excesso de confiança, no qual acredita-se que já sabe de tudo, ignorando dados e opiniões. Paralisia por análise, analisar tanto que nunca toma uma decisão. Medo de errar, adiar escolhas por insegurança, delegação inadequada, passar uma decisão importante para uma pessoa errada. Reconhecer esses erros é essencial para evitá-los e não repeti-los. Agora, sobre perfis de gestores e seus modelos de decisão. Cada gestor tem um estilo que molda a sua forma de decidir. Tem um gestor que é centralizador, que ele decide tudo sozinho e gera lentidão. Tem um gestor democrático que consulta demais, pode perder agilidade. Tem um gestor analítico que decide com base em dados, sólido, porém lento. Gestor impulsivo decide rápido demais, pode voltar atrás na decisão dele. Tem um controlador que revisa tudo, revisa todos os dados, todas as informações, só que isso pode desgastar a equipe. E tem um líder equilibrado. Ele escuta, analisa e decide com clareza. Nenhum perfil é perfeito, mas alguns geram mais resultados que outros. Então, vou falar agora sobre o processo prático na resolução de alguns problemas. Resolver problemas é seguir um caminho estruturado. O modelo mais usado envolve 7 etapas. Etapa 1, identificação do problema. 2, coleta de informações. 3, análise da causa raiz. 4, geração de alternativas. 5, escolhas de melhor solução. 6, a implementação e, por último, a 7, avaliação dos resultados. Embora pareça simples, muitas empresas se perdem justamente por querer pular etapas. Falando agora sobre a influência da cultura organizacional, a cultura da empresa define como as decisões acontecem. Empresas rígidas costumam adotar hierarquia forte. Nada é decidido sem autorização. Startups tentam permitir decisões descentralizadas, rápidas e arriscadas. Empresas familiares, como o Matheus disse, frequentemente tomam decisões emocionais. Multinacionais usam processos estruturados e comitês. Nenhuma cultura é perfeita, mas todas influenciam diretamente na velocidade e qualidade das decisões. E o acerto também das decisões. Decisão individual versus decisão em equipe. Decidir sozinho é mais rápido, porém arriscado. Decidir em equipe gera mais qualidade, porém pode gerar lentidão. O equilíbrio ideal era usar a decisão individual para situações operacionais e urgentes e a decisão coletiva para questões estratégicas e complexas. Equipes diversas costumam gerar soluções mais completas. Então, agora vamos falar sobre aprendendo com decisões erradas, que é a única coisa que a gente pode beneficiar disso. Errar faz parte da gestão. O que diferencia bons líderes é a capacidade de aprender com os erros. Ao invés de buscar culpados, o foco deve ser qual foi o erro, por que aconteceu, o que podemos ajustar e como evitar o futuro. Empresas que adotam a cultura de aprendizado crescem muito mais rápido. Tecnologia e inteligência artificial no processo decisório. Agora eu vou falar sobre uma coisa que já faz parte da nossa realidade, que é a IA, a inteligência artificial. Mais do que nunca ela está no nosso meio, né? A gente usa IA para tudo hoje em dia, até para fazer uma receita de alguma coisa, para ajudar em trabalho universitário, para o trabalho também, assim, seu trabalho profissional mesmo. É,
As ferramentas digitais ampliaram a capacidade de análise. ERPs, dashboards, IA, automações e sistemas preditivos. Mas apesar de toda a tecnologia, ainda é o ser humano que interpreta. A tecnologia orienta, mas não substitui o julgamento humano. Ainda não. Gestores precisam entender dados, mas também precisam entender pessoas. E no meio de estudo, tem o envolvimento da questão ética e ambiental, principalmente quando a gente também fala de tecnologia. Algumas decisões não são apenas técnicas, mas são éticas, que são, por exemplo, demissões, promoções internas, distribuição de bônus, tratamento igualitário, pressão por metas, conflitos internos. Nem sempre a decisão mais fácil é a correta, mas a ética ajuda a trazer credibilidade e confiança, elementos fundamentais para a liderança. E isso é uma coisa muito importante porque muita gente tem perdido isso com o avanço da tecnologia. Tem virado pessoas, como que eu posso dizer, neutras, né? Pessoas não tem sentimento, né? Não consegue saber lidar com esse tipo de decisão. Importância da comunicação nas decisões. Muito importante você sempre estar comunicando com sua equipe, ou se você for abaixo do seu gestor, como comunicar com o seu gestor, para ter uma decisão muito certeira. Uma ótima decisão pode se transformar em caos se for comunicada de forma ruim. Comunicar com clareza evita retrabalho, boatos e resistência da equipe. A comunicação deve explicar o que foi decidido, por que foi decidido, o que muda, como será feito e quais são os resultados esperados. Transparência aumenta a confiança e o engajamento. Isso por meio de reuniões, por meio também de bate-papo one-on-one. Então, sempre se comunicando com a sua equipe para tomar a decisão com qualidade. Vou falar um pouco sobre ambientes que favorecem boas decisões. Boas decisões precisam de um bom ambiente. Isso envolve algumas questões como segurança psicológica, feedback contínuo, autonomia, clareza de responsabilidades, acesso às informações, confiança entre os membros da equipe também é bem importante, no qual, caso você não tenha isso, você vai estar propício a estar em um ambiente tóxico, onde vai ser produzida decisões ruins. E no qual, caso você tenha tome essas decisões de forma clara, certa, você vai ter um ambiente saudável, onde vai ser produzida decisões inteligentes. O papel da experiência agora na tomar decisão. A experiência funciona como repertório interno. Pessoas experientes reconhecem padrões rapidamente, identificam riscos invisíveis e evitam erros que iniciantes cometem. Mas também existe o risco da experiência ultrapassada. A experiência vale muito, mas só quando acompanhada de atualização constante. O impacto da liderança nas qualidades de decisões. O comportamento do líder molda como a equipe decide. Líderes que empoderam geralmente costuma extrair da equipe mais rapidez e autonomia. Já o líder controlador extrai uma equipe mais insegura. O líder ausente, uma responsabilidade confusa. E o líder exemplo é a equipe alinhada e segura. É um ótimo líder, é o líder quase perfeito. Liderança define a qualidade das decisões muito mais do que você se imagina. Agora, puxando o gancho que o Matheus tinha falado agora há pouco sobre ambientes, vou falar como ambientes tóxicos distorcem decisões. Ambientes tóxicos geram medo, omissão, competição destrutiva, falta de comunicação e decisões baseadas em autoproteção, não em resultados. O clima organizacional é um dos fatores mais determinantes no processo decisório. Puxando outro gancho, também falando sobre processo decisório, eu vou falar sobre o papel da criatividade no processo decisório. Nem toda decisão é técnica, muitas exigem criatividade. A criatividade abre
caminhos novos que permitem inovação, resolve conflitos e traz novas possibilidades. Ambientes que não permitem ideias acabam limitando a própria capacidade de decidir bem. Decisões estratégicas em tempos de mudança. Mercados mudam, tecnologias surgem e clientes evoluem. Decisões estratégicas precisam considerar velocidade, adaptação, flexibilidade e cenários futuros. Empresas que decidem rápido em ambientes incertos saem na frente, que seriam seus concorrentes. Isso envolve o ciclo de decisão. Toda decisão tem 3 fases: o antes, que se baseia em análise, durante, que é a escolha, e o depois, que é o aprendizado. A terceira etapa costuma ser bastante ignorada e é justamente aí que acontecem as maiores evoluções. Muitas equipes deixam de evoluir por pular o depois. Barreiras que impedem boas decisões. Entre as principais barreiras estão falta de informação, que seria a comunicação também, falta de tempo, falta de alinhamento, comunicação falha, igual citei, medo de errar, falta de autonomia, que é insegurança, e prioridades confusas. Identificar essas barreiras é o primeiro passo para superá-las. E uma coisa que é bastante importante também é a importância do feedback para melhorar as decisões. Feedback é uma ferramenta poderosa para melhorar decisões futuras. Ela revela pontos cegos, ajuda comportamentos e ajuda a equipe a se alinhar. Equipes que usam feedback de forma madura decidem com muito mais precisão. Falando agora sobre psicologia por trás das decisões, as decisões são influenciadas por heurísticas, seriam os pensamentos, reações emocionais, crenças pessoais, percepções distorcidas, nível de maturidade emocional. Entender esses fatores também ajuda o gestor a decidir com mais consciência. Principalmente reações emocionais. Muitas das decisões são feitas pelas emoções. Então é bastante o entender do assunto, o gestor, para não essa parte de emoção não atrapalhar na hora de decidir. E como essas decisões impactam a carreira do gestor? Decisões constroem reputação. Gestores que decidem com equilíbrio ganham mais confiança. Gestores inseguros, impossíveis ou dominados por emoções constroem já uma imagem mais fragilizada. A decisão é a marca pessoal de uma pessoa, de um líder, de um gestor. Quanto maior a consciência, maior o impacto positivo na carreira desse gestor. Então, com isso, a gente conclui que a tomada de decisão é uma competência fundamental na administração. Ela combina técnica, análise, experiência, emoção, ética e comunicação. Quanto mais consciência o gestor tem do seu estilo, seus vieses, seu ambiente e suas limitações, melhores serão suas escolhas. E maior será a sua capacidade de liderar, inspirar e resolver problemas com maturidade. E é isso, é o fim de mais um podcast. Então a gente hoje trouxe um você muito importante para gestores, administradores, toda essa área de gestão, que é a tomada de decisão, é uma das mais importantes que tem, porque é aí que você começa a se tornar, a partir daí que você começa a se tornar um grande líder, um grande empresário Gestor. e um gestor e por aí vai. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse podcast, assistiram, né, até o final. E peço que vocês sigam o podcast PsyLab no YouTube, sigam no Instagram também, em todas as redes sociais, a UNA Divinópolis. E é isso, muito obrigado, quero agradecer a todos e tchau!